pessoas pela USP de São Paulo. Thaís, um prazer recebê-la aqui, que alegria. Também aí, com formação em jornalismo, parceira aí de profissão. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada. E a gente falar aqui, falar de um assunto tão importante, dessas mudanças também da reforma tributária. Um abraço aí para o Fernando, também para essa equipe da Átrio Gestão Contábil aqui de Lavras. Obrigada por vir aqui, viu? Simone, eu estou muito feliz. Primeiramente, né, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Mando um beijo, um abraço para a nossa equipe Átrio também. Um abraço para o Fernando. E hoje, gente, eu espero que essa conversa seja, assim, tão inspiradora para os empresários aqui da cidade quanto vai ser para mim, né? A gente vai falar sobre assuntos importantes, sobre metodologia, sobre reforma tributária, sobre a área de finanças, né? Para os empresários de Lavras. Então, estou muito feliz em estar aqui mesmo. Eu espero que essa conversa seja de grande valia para vocês, empresários. Reforma tributária, o próprio nome já diz, reforma, novo, né? A gente quer saber como as empresas elas podem se adaptar, Thaís, a essas novas regras, né? E aproveitar os benefícios da simplificação aí dos impostos. O que vai favorecer o empresário nessa reforma tributária? Ótima pergunta, Simone. Antes de mais nada, gente, eu não tenho assim, eu preciso ser muito sincera aqui com vocês, tá? Muitas empresas hoje que estão no Simples, elas serão penalizadas caso elas não se enquadrem de forma adequada. Isso é muito importante falar. Mas a reforma tributária trouxe muitas mudanças significativas, como a substituição de tributos, né? Porque ao invés agora do ICMS, do ISS, do PIS, do COFINS, a gente vai ter o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o que acontece? Essa transição para o novo sistema pode ser, sim, complexa e confusa para muitos empresários. Então, principalmente para quem não tem uma expertise em questões fiscais. Por isso, ela é tão importante, ela deve ser muito falada, tá? Então, a falta de entendimento dessas novas regras pode sim gerar erros, né, de enquadramento, pode gerar multas, pode gerar impostos também, né, e inclusive tributos. Então, quando a gente fala sobre isso, é necessário falar também do papel, do olhar desse empresário para essa nova mudança e principalmente na Átrio a gente oferece uma assessoria tributária especializada, inclusive, para as empresas, principalmente para elas entenderem, além de entenderem, né, Simone, que é muito importante, além de entender essa reforma tributária, nossa equipe auxilia nesse planejamento tributário, garantindo que a empresa se enquadre, inclusive no regime, que é o regime que ela precisa se enquadrar corretamente, aproveite o máximo da redução também da carga tributária e a simplificação das obrigações fiscais também, que vem junto com isso, né? Que a gente pode evitar erro, pode evitar multa, né? Tem coisa boa que vai vir com a nova reforma tributária? Com certeza, tem coisas boas. Mas o grande desafio é porque a reforma tributária é extremamente complexa. Ela é muito complexa, então eu indico sim uma contabilidade especializada nisso, para principalmente deixar o empresário seguro, né? Sim. Nada melhor do que essa segurança, né? Thaís, o que é ESG? E como que a empresa faz para integrar aí nesse ESG e as suas operações e também os relatórios financeiros? O que é isso? Explica pra gente aí essa sigla. Vamos lá, então. Eu amo falar desse assunto. Esse assunto, eu falo que, assim, é o tema do meu mestrado e é uma grande paixão na minha vida, né? O ESG, ele é uma sigla Environmental, Social and Governance, que, na verdade, ele quer dizer o quê? As empresas, como um todo, sim, dentro de uma sociedade, a gente precisa entender que a empresa, como mecanismo da sociedade, ela também é um mecanismo de transformação social. Sim. E quando a gente fala nesse mecanismo de transformação social, as empresas, quando elas querem crescer, querem abrir o capital para investidores, principalmente, elas precisam se adequar, elas precisam ser... O E fala muito sobre as responsabilidades ambientais. O social, né, que é o S da sigla, fala muito sobre, principalmente, a empresa ser socialmente responsável, ela adquirir algumas práticas, né, pequenas práticas que um empresário pode fazer, por exemplo, e ter também, não só ter mais lucro, mas também olhar para o social, né, olhar
para essa sociedade. E a parte do G, ela tem mais a ver com a área financeira, com a área de compliance, né? Ou seja, a empresa ser, além de tudo, ela ter ali a questão dos riscos fiscais, mecanismos seguros para que essa empresa não tenha problemas no futuro. Eu vou te dar um exemplo que foi até um grande escândalo, inclusive, que aconteceu, que foi o caso das Americanas. Foi um sério problema de compliance, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo bobo, tá? Um exemplo bobo de como o empresário, ele pode pensar rapidamente, ter algumas ideias de algumas práticas que podem ajudar a sociedade. Sabe quando a gente vai num ponto de ônibus e a gente vê ali que a empresa fez alguma parceria com a prefeitura e de repente tem um ponto de ônibus ali, tem a logo da empresa, mas tem algo ali. Ou às vezes quando um empresário, ele faz uma parceria com alguma ONG e aí a pessoa que entra na loja, ao invés de comprar um produto, você quer comprar mais um produto para dar de presente, de forma solidária para alguma instituição, sabe? Ou igual ao seu troco. Exatamente, entendeu? Então, assim, são práticas que é possível para todas as áreas, tá? Para todas as áreas, assim, todos os segmentos, todos os quinais, é possível fazer isso. E o interessante é que na Atrio, a gente também tem esse braço, vamos dizer assim, né? Com todo o know-how do Fernando. A gente desenvolve também, né, ações práticas e simples para demonstrar esse compromisso também com a sociedade. Porque o que acontece? O maior desafio que o empresário tem é começar. Muitas das vezes ele até quer ser uma empresa ecologicamente responsável, né? Socialmente responsável também. Na verdade, ecologicamente sustentável, né? Então, mas muitas vezes a empresa ela não sabe por onde começar. Então, na Atrio, a gente também traz esse know-how para o empresário, mostrando que é possível ele ser uma empresa, né, que além de ter lucro, né, é possível crescer com conhecimento, é possível crescer com escalabilidade, com lucratividade, mas também pensando em toda a nossa sociedade, né, nos desafios que a sociedade tem também para crescer, né, claro. Thaís, dentro da reforma tributária, logo quando o empresário pensa em reforma, ele está pensando aí, é claro, como que eu vou gerir essas coisas, né? Vai aumentar o imposto sobre isso, sobre aquilo, vai ter multa nisso. Você falou aí dos riscos, né? Quais que são os principais riscos fiscais e trabalhistas para esse empresário, né, para essas empresas? Esses riscos que eles enfrentam hoje, mas como melhor ainda, né, o que a Atrio pode fazer? Como que se protege disso, desses riscos trabalhistas? Porque muitas vezes o empresário, ele está ali, ele precisa de uma equipe maior e ele não consegue, né, gerenciar uma equipe maior justamente por causa do medo desses riscos trabalhistas. Como que ele age? Onde que ele atua? Como que funciona isso? E como que a Atrio entra aí com esse planejamento também para essa empresa? Excelente pergunta, assim, super pertinente, sabe, Simone? Porque assim, quando a gente fala de risco fiscal e trabalhista, né, a gente pode, como que o empresário pode se proteger? Primeiro a gente tem que entender que a complexidade das leis fiscais e trabalhistas no Brasil podem sim levar a erros de compliance, multas ou processos judiciais, né? Então é necessário que esse empresário, ele tenha noção de que ele precisa de uma contabilidade que seja cada vez mais proativa e que o ajude a crescer com escalabilidade, mas também a crescer de forma em que ele respeite as leis trabalhistas ali. Então, além disso, a falta de sistemas eficientes de gestão de riscos também, né, que pode expor empresas a problemas financeiros, a questões trabalhistas. Então, na Atrio, a gente tenta ajudar o empresário ao máximo, oferecendo uma gestão, um serviço, né, que é um serviço de gestão de riscos, focando em ajudar as empresas justamente a mitigar, né, esses possíveis riscos fiscais e riscos trabalhistas também. Porque quando a gente está falando ali até de práticas ESG, até de tudo isso, a gente implementa na mente do empresário que é possível que ele cresça, é possível que os colaboradores dele trabalhem felizes, é possível constituir uma cultura de meta na empresa, é possível que todo mundo, todo organismo da empresa, que seja um organismo vivo, cresça junto, né? Então, nossa equipe é especializada, ela garante
que essas empresas estejam em conformidade com a lei, evitando algum tipo de multa, evitando processos judiciais. E também uma coisa que é muito importante, fazer as pessoas trabalharem felizes também, né? Fazer tem um clima, né? Exatamente. Tem um clima de acordo dentro da empresa, Exatamente. Senão o ambiente não dá para trabalhar. Aí fica aquela rotatividade e aí nem é o problema, às vezes, dos funcionários. Pode ser um problema geral aí da empresa. Eu acho também que vocês trabalham nessa área aí também, né? Dando essas consultorias. Thaís, falando disso, e os relatórios financeiros, os indicadores de desempenho, eles podem ajudar as empresas a tomar decisões que sejam mais assertivas no campo trabalhista? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, na Atrio, nós temos relatórios ali que medem várias coisas. Por exemplo, que medem o resultado fiscal. Então, o que acontece? A gente não é uma contabilidade que faz só o básico. A gente entrega para o empresário análise e métricas. Então, a gente vai falar ali do resultado fiscal para ele entender a saúde financeira do negócio dele. A gente vai olhar sobre o controle da folha de pagamento e já te respondendo a questão do monitoramento desse turnover, né? Que é a entrada e saída desses colaboradores, que pode ser por inúmeros fatores também, né? A depender do KNAI da empresa, a gente tem um turnover mais alto, tem empresas que têm um turnover, tem a tendência de ter um turnover mais alto e outras de terem um turnover mais baixo, mas em todo caso, é possível o empresário ter esse olhar de meta, ter o olhar de faturamento, o olhar de compras, sabe? Ter o olhar de quanto eu estou faturando aqui, o quanto eu estou comprando, ter essa visão avançada de dados. Inclusive, na Atrio, a gente faz uma antecipação de tendências no setor também, dependendo do KNAI ali. Então, por exemplo, o Fernando, ele é um grande estudioso e ele é uma pessoa que tem mais de 20 anos de consultoria mesmo, em várias empresas de vários tipos de KNAIs. Então, o que acontece? Ali dentro, a gente ainda, nesse relatório, nessas análises, além da gente implementar essa cultura para o empresário, ter essa cultura olhada a dados, a gente também implementa, como eu acabei de falar, essas tendências no setor. Isso ajuda muito, sabe? Isso é incrível. E quando as empresas são familiares, e acontece muito isso, né? Principalmente aqui na cidade de Lavras, onde as empresas estão ligadas ao agro, né? A empresa de café, onde o filho ali herda o sítio do pai, né? E ali é produtora de leite, produtora de café. Essa nossa região é uma região muito rica, né? Como que garante essa transição suave e essa sucessão? É lógico, né? Com o objetivo aí de proteger o patrimônio sem ali desgastar essa transição, Thaís. Porque muitas das vezes esse filho, ele fica até com medo ali de assumir o patrimônio do pai ou dos avós, achando que aquilo ali, mas está tudo bagunçado, não vai dar certo. Como que funciona a gestão da Atrio nessa troca aí da família? Tem jeito de organizar essa bagunça? Como que funciona nessa troca aí desse patrimônio? Para proteger, né, na verdade. Claro. Então, essa garantia, né, essa segurança, principalmente ali dentro da Atrio, a gente procura muito, e a gente sabe que isso é uma realidade, como você mesmo disse, né, Simone? Muitas vezes ele quer até desistir, não vou conseguir. Mas tem uma empresa que consegue gerenciar isso, né? Exatamente. Então, assim, a falta de planejamento para essa sucessão familiar, sim, a gente sabe que pode levar a alguns conflitos, perda realmente de controle do negócio, sim, até mesmo, né, a falência da empresa. A falência, é verdade. A gente não quer isso, né? Eu sei que a minha intenção aqui é ser totalmente clara e honesta com vocês. Além disso, a ausência de uma estrutura patrimonial pode expor o patrimônio familiar a riscos, é verdade. Né? Então, na Atrio, a gente oferece uma assessoria em sucessão familiar e também um planejamento patrimonial. E a nossa equipe, a gente tem uma equipe especializada nesse sentido, para garantir que o patrimônio seja, além de tudo, além de protegido, né? E que essa transição seja de forma, principalmente, muito organizada e o principal, segurança. Acho que essa é a palavra quando a gente fala disso, sabe? Deixar a pessoa segura, deixar o nosso cliente seguro em relação a isso. E como que pode gerenciar esse melhor fluxo de caixa em tempos de instabilidade econômica que a gente vive, né? Dólar tá lá em cima, né? Mudança aí, reforma tributária. Como que faz isso no meio disso tudo? É lógico que é uma empresa capacitada, pessoas que estão na ativa
formadas, capacitadas e buscando essa capacitação constante, né, Thaís? Porque tudo muda o tempo todo, ainda mais na área contábil, né? Sim, nossa, é muita mudança, é muita mudança. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? Eu ouvi esse ditado e eu nunca mais ele me saiu da mente. Em crises econômicas é que a gente descobre quem é um verdadeiro empresário e quem é um péssimo empresário. E isso é tão forte, né? Isso é tão forte. Na pandemia a gente viu muitas empresas quebrarem, mas eu preciso dizer isso porque as empresas, é possível sim gerenciar o fluxo de caixa em tempos de instabilidade econômica, mas primeiramente a gente precisa falar que a falta, né? A gente precisa falar do problema. O que acontece? A falta de um controle no fluxo de caixa de uma empresa leva a, primeiro, problema de liquidez. E aí começa com o problema de liquidez de caixa, vem com o problema de controle de receita, né? Controle de despesa. E aí começa, vence um boleto ali, vence outro boleto, renegociação de dívida. Então a gente começa a ter ali aquele empresário que já começa a ficar preocupado com a questão ali, começa a dever dívidas, fornecedores, enfim, colaboradores. Bola de neve, né? Exatamente. Só aumentando. Exatamente. Então, quando começa essa bola de neve, então assim, ó, isso vai ficando cada vez mais crítico. E a gente sabe o tanto que é difícil, né? A vida do empresário hoje, ele além disso, ele tem várias outras famílias para alimentar além da própria, né? Então, como que a gente tenta ajudar? A primeira coisa que eu falo é que assim, tudo é possível com gerenciamento, com metodologia. Então, assim, a gente tem na Atrio ali, a gente oferece também para o empresariado da cidade de Lavras uma gestão do fluxo de caixa, um controle de receitas e despesas de forma muito, muito estratégica. A gente ajuda ali na questão também de renegociação de dívida, né? De busca por linhas de créditos também que sejam mais vantajosas. E nossa equipe também ajuda a garantir a sustentabilidade financeira do negócio, mesmo em cenários desafiadores. Porque é o que eu costumo dizer, assim, ó, o empresário, quando ele está focado em meta, quando ele está focado, quando ele entende que ele precisa, para ele crescer, para ele prosperar, existem vários fatores, e principalmente a contabilidade é um tripé desse fator também para ele prosperar, né? Então, assim, se ele compra bem, se ele consegue comprar bem, se ele consegue vender bem, se ele consegue administrar bem, ele vai começar a ser um bom empresário, mas ele também precisa ter a noção de que é um ecossistema em torno dele que cresce junto. Quando os colaboradores estão felizes, quando ele tem uma cultura de olhar para dados, né? Tem um ditado, você deve conhecer muito bem também, que é o pai da administração moderna hoje, né? Que é o Peter Drucker, que ele fala, a cultura come a estratégia no café da manhã. E é um ditado tão profundo esse. Planejamento, exatamente, né? Sem ele não dá de jeito nenhum, né, Thaís? E às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? A gestão contábil, né? Ela funciona ali também como BPO, né? Como esse gerenciamento da sua empresa e dentro ali da transparência. Ou seja, a empresa, ela tem todos os acessos aos dados. Os dados que o seu contador ali tem, tudo é muito transparente, né? A pessoa às vezes fica com medo de colocar ali, mas eu vou colocar minhas contas, eu vou colocar tudo ali na mão da empresa. É preciso, né? É preciso. E a gente vai falar disso agora, Thaís, pra gente finalizar, né? Quais que são os benefícios de terceirizar o serviço contábil para uma empresa especializada, gente? Esse que é o ponto alto dessa entrevista. Não é só colocar a sua empresa numa gestão contábil. Tem que ser uma empresa que é especializada, tem pessoas ali que são capacitadas para gerir ali o ramo e, é claro, dentro de uma responsabilidade que é a sua vida, né? Que é a sua empresa. Exatamente. E assim, uma questão que é muito importante é que a falta de uma especialização, né? Porque o que acontece? Quando você contrata uma pessoa, vou dar um exemplo, tá, gente? Longe de mim falar mal ou bem aqui, eu não estou fazendo juízos de valores, eu estou dando um exemplo. Uma empresa contrata uma pessoa para cuidar da sua contabilidade, ok? Mas será que essa pessoa consegue ser especialista na área fiscal, na área jurídica, na área contábil, né? Será que isso não é pedir demais de uma pessoa só? Eu não consigo ser especialista em todas as áreas, assim.
Mas a maior vantagem, além dessa terceirização, é que você acaba contratando uma equipe toda de especialistas. Então a gente tem ali especialistas na área assim, de compliance, especialista jurídico, especialista fiscal, especialista em reforma, na nova reforma tributária, né? Na área contábil também. A jurídica, assim, que é importantíssima, né? Eu acho que tem que entrar em consonância aí com toda a área contábil, porque a gente tem, sim, esses intercálcios, né? Na contabilidade. E são muitos, né, Thaís? Nossa, é tanto. Então, quando você pega uma empresa, você consegue ali uma empresa que consegue essa gestão, mas num todo, a empresa ela se sente mais protegida, inclusive aí nesses efeitos da inflação, né? Exatamente. A nossa ideia é trazer essa eficiência para as empresas, trazer essa precisão, deixar o empresário tranquilo, sabe? Fazer com que ele tenha, de fato, a garantia que ele está cumprindo todas as obrigações fiscais, né, de forma correta e contábeis também, com precisão, eficiência e eficácia, né? Porque eficiência é diferente de eficácia. Mas, pessoal, eu quero muito agradecer, estou muito feliz pela oportunidade aqui. Eu espero de coração, assim, que essa nossa conversa hoje aqui, Simone, seja muito... faça uma influência na mente das pessoas, principalmente dos empresários, né? Principalmente para essa cultura de metas, para esse olhar para a nova reforma tributária, para esse olhar para dados, para esse olhar para a cultura também, né? Que toda empresa precisa ter uma cultura de meta, mas enfim, adorei a oportunidade de estar aqui, agradeço imensamente, estou super feliz. Quero recebê-la de novo para a gente falar mais aí sobre contabilidade, sobre gestão contábil. O destaque recebeu hoje a Thaís Vilela, representando a Atos de Gestão Contábil aqui de Lavras. Ela é mestre em gestão de pessoas pela USP de São Paulo. Parabéns aí pelo currículo. Parabéns também ao Fernando pela contratação aí. Tá? E até a próxima, viu, querida? Eu amei. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu sou muito feliz em estar aqui. Obrigada. E obrigada ao Fernando também pela oportunidade aqui, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Eu quero voltar assim.